entender os planos de Deus. Então logo, Pedro, ele começa a explicar e chamar a atenção daqueles homens. Ele começa a lembrar quem o fizera tal milagre. E ele começa a dizer, se você for ler a Bíblia em Atos, consequente ali no versículo de número 15 em diante, ele começa a falar assim: olha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esse Deus que deu toda a glória para o seu Filho, Jesus, a quem vós entregastes para o Pilatos. Aí o povo começou a analisar. A adoração já não foi mais a mesma. Já não era mais alegria. Porque Pedro estava ali movido, cheio do Espírito Santo. Esta é noite de busca do Espírito Santo, amém? Louvado seja Deus. Então eu e você sairemos daqui cheios do Espírito Santo, no nome de Jesus. Pedro começa a manifestar os dons do Espírito Santo. Ele observou e algo foi revelado, que aquela adoração estava vindo para ele. E nessa primeira parte, quando ele começa a dizer que Deus de Abraão, Isaac e Jacó foi quem glorificou o Filho, que deu toda a glória para o Filho chamado Jesus, o Nazareno, que começou a lembrar que, esse Jesus, vós entregou na mão de Pilatos. Este, por nome de Pilatos, quando resolveu soltar, porque era Páscoa, e havia ali um costume de libertar um dos prisioneiros, ainda assim, Pedro estava lembrando eles, ainda assim vocês pediram para libertar o criminoso. E levando a este Jesus a crucificação. E assim vocês mataram o autor da vida. Pedro estava abrindo os olhos. Aleluia. Mas Deus, Pedro fala, ressuscitou dentre os mortos a Jesus Cristo. Aleluia. E nós fomos por testemunha desta ressurreição. Eu quero te levar ao entendimento nesta noite. Quando Pedro falava assim, nós somos testemunha da ressurreição daquele qual outrora vocês entregaram para a cruz. E por assim firmar, eu testifico que por 40 dias ele esteve conosco, nos ensinando tudo o que estava no céu e o que ele passou em terra, para que nós venhamos então seguir os passos segundo as suas ordens. Então eu te digo que o poder do nome de Jesus Cristo foi quem curou aquele homem. Aleluia. E quando ele chega a explicar todas essas condições, o povo se libertou. O povo ele se enxergou. A visão turva que eles estavam a respeito de que seria Pedro quem o fizera, eles começaram a entender, puxa, não foi Pedro, foi o poder do nome de Jesus Cristo. Se nós vemos Atos, a consequência do livro, Pedro ainda continua a lembrar dos profetas, porque eles começaram a se indagar e perguntar: o que faremos? E alguns dos apóstolos, Pedro, falam: arrependei-vos, porque os profetas já disseram, desde o patriarca Abraão, que sobre o nome de Abraão todas as famílias seriam benditas na terra. Mas ele profetizava sobre um libertador que viria. Vindo Moisés também profetizava sobre um que viria.
vindo Samuel, ele também profetizava sobre o que viria. Quando ele ungiu Davi, Davi também profetizava sobre aquele que viria, e ainda foi mais longe. Se nós lemos Salmos, se nós entendemos a história de Davi em Reis, primeira, segunda Reis, vocês vão encontrar, nós vamos encontrar Davi dizendo assim: olha, o seu corpo não será consumido pela terra. Ou seja, ele há de ressuscitar, ele não vai ser enterrado como nós. Então Pedro estava ali lembrando aquele povo de um filho glorificado por um Deus todo-poderoso, e por causa do nome, pelo poder deste nome, aquele coxo foi sarado, foi curado. Por isso, tamanho poder caiu sobre a vida daquele homem, ao ponto de ele saltar quando recebeu o milagre, ele pular quando ele viu que suas pernas estavam firmes. Pedro também relata para os homens e fala assim: ó, o poder do nome de Cristo deu força para este homem, e pela fé que nós temos neste nome, este homem andou. Aleluia. Agora eu vou começar a pregar. Amém? Louvado seja o nome de Deus. O Espírito Santo de Deus quer nos falar nesta noite. E eu louvo ao Senhor, porque a presença dele se faz aqui. Voltemos um pouco, meus queridos, a este relato, a este acontecimento, no nome de Jesus. Em Atos 2, no versículos 1 em diante, diz a palavra que veio do céu um grande som, como de um vento impetuoso e veemente, sobre o povo e os apóstolos que ali estavam reunidos num lugar, ao qual foi uma das últimas ordens de Jesus nos 40 dias que ele esteve em terra, caminhando sobre os apóstolos. Todos estão entendendo? Para ser bem mais exato, eu vou ler para vocês. Cumpridos-se os dias de Pentecoste, em Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como os de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, e que estavam debaixo do céu. Até aqui. Aleluia. Quando nós nos reunimos na presença de Deus, quando assim nós chegamos neste lugar, crendo que Jesus Cristo, o único Deus que deu a sua vida para morrer por mim, por você, por nós, ressuscitou para nos dar vida, e vida essa em abundância, uma vida essa eterna, e Ele nos concedeu a graça de termos o Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos ser cheios desse Espírito, para que esse Espírito nos leve a uma só verdade, ao qual essa é chamada, um alvo chamada salvação. Aleluia. Esse Espírito nesta noite quer encher-me, quer te encher, para que eu e você saímos daqui convicto da nossa caminhada, não mais apenas de chegar e ser ouvinte, mas praticante, crescendo e rompendo em fé, porque diz a Bíblia que nos últimos dias a fé de muitos se esfriaria, o amor de muitos vai se esfriar, e no nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus nos leva nesta noite a entender que eu e você, nós precisamos ser cheios desse Espírito Santo. E nesta noite, um culto qual foi determinado
da Judéia, não são esses aqui samaritanos, não são daqui hebreus, não são do Egito, não são daqui romanos, como posso entender essas línguas? E aí começaram a praticamente a dizer assim, ó, estavam todos bêbados. Talvez você não entende muitas das vezes quando algum dentre nós é batizado com novas línguas, batizado pelo Espírito Santo, batismo qual nesta noite o Espírito Santo me queima no coração para dizer: é necessário que você seja batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque se simplesmente fomos chamados cristão, que frutos tens por levar por tal nome? Pedro percebendo, Pedro olhando que alguns começaram a nomear como bêbados. A Bíblia nos fala, Atos 2, verso de número 16. Oh glória, aleluia. Mas isso aqui foi dito pelo profeta Joel, diz a palavra. Pedro estava falando com aqueles homens, eles não estão bêbados. Esta hora da manhã não estão bêbados, estão cheios da profecia qual foi anunciado lá atrás. E nesta noite eu creio, se tu crees, se esvaziasse teu coração, esse coração duro que não acredita, você vai sair daqui impactado pela unção e na presença do Espírito Santo de Deus. Porque não sou eu, não é a palavra, não é o louvor, é o Espírito Santo de Deus que te convence que as coisas espirituais só se discernem no espiritual, não é na carne, não é com esses olhos que vocês estão me olhando, é pelo mover espiritual que há dentro de você, porque outrora você foi chamado e eu como os templos do Espírito Santo. Mas que templo é este? Que templo é este, diácono Fabiano? Templo este qual o Espírito quer encher? Templo esse que ele bate todos os dias. Eu quero entrar, eu quero fazer morada, eu quero fazer parte, eu quero ser um parente teu, eu não quero simplesmente ser taxado como cristão, mas eu quero falar em novas línguas, eu quero ter revelação do céu, eu quero descer com o reino sobre esta carne que é incrédula, para que o poder do nome de Jesus Cristo seja glorificado em nosso meio. Eita Deus poderoso, aleluia. Pedro falava, mas isso foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias aconteceria, diz Deus, que derramarei meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Também derramarei meu Espírito sobre os meus servos e servas, e naqueles dias eles profetizarão. Farei parecer prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor, fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia do Senhor. E acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, Deus poderoso. E Pedro começou a pregar. Pedro começou a pregar a verdade do Espírito Santo, que uma profecia estava acontecendo naquele lugar. E no final daquele discurso de Pedro, mais quase 3.000 almas se renderam a Jesus Cristo e aceitaram Ele como o único e suficiente Salvador. E Pedro começou a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus e o Espírito Santo de Deus quer te encher nesta noite, mas dentre nós o Espírito Santo de Deus me revela que há corações cujos está com crostas de incredulidade, estão com crosta arraizada a um passado que está turbando as visões, deixando as visões turvas e não estão conseguindo enxergar
O Espírito Santo de Deus me diz que nesta noite, se assim tu creres, Deus não envergonha ninguém, mas Ele me revela sobre esses corações, Ele me fala sobre dentre nós, Ele me fala desses corações cujo está duro, e sobre um coração duro teu Ele não pode operar, porque a palavra não é pelo sentir, é pelo crer. E nós somos privilegiados nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus, Ele me fala que nesta noite, se você se quebrantar na presença dEle, se assim tu creres que o Espírito Santo, o qual desceu como este vento veemente e impetuoso, Ele vai te tocar, Ele vai te levar a uma maturidade, ao qual você vai compreender as coisas espirituais, e não será mais por apenas obra, mas será também por fé, em nome de Jesus Cristo. Que nós, igreja, venhamos nesta noite compreender qual seja a boa e perfeita vontade de Deus, e esta vontade é essa, a qual Pedro falava, ao qual este Espírito desceria, e sobre toda a carne, e todas as filhas e filhos, servas e servos, profetizarão. Talvez o milagre, talvez a cura que você procura, talvez o renovo que você procura, talvez o casamento perfeito que você procura, talvez o filho e a filha que te obedeça, ou filho e filha que obedeça aos pais. Eu não sei qual é o teu problema, mas aquele qual fala nesta noite conhece teu coração, porque Ele conhece o seu deitar e também o teu levantar. Mas o Espírito Santo de Deus me leva a um versículo bíblico, ao qual Paulo fala assim, quando eu era menino, eu andava e falava como menino, agora que sou homem, sei que a mandecova lá baixai. Meu Deus, eu falo como homem. Você tem que falar como homem maduro, mulher madura. O Espírito Santo quer te levar a lugares altos. Os planos deles não são esses, são maiores que esses. Não limite o poder desse Deus que nesta noite te convida a você quebrantar o coração, porque o Espírito Santo fala ao meu coração que muito por de breve, se assim vós quereis, muitos aqui falarão em línguas, serão batizados com o Espírito Santo. Eu profetizo novos dons caindo sobre a sua vida, sobre este lugar.